Olá, estamos aqui novamente com aquelas nossas conversas muito interessantes com espíritas do movimento de espíritas progressistas. Hoje eu estou aqui com um querido que eu conheci há pouco tempo, que é o Beto Souza, de Porto Alegre, quase vizinho do Centro Cultural Cepa. Querido, bem-vindo à nossa comunidade. Sinta-se à vontade e abraçado. E te apresenta para a turma, porque tu é novo aqui na nossa panelinha. Te apresento para a gente começar a nossa conversa hoje. Bem, eu sou o Beto Souza, né? Eu estou no momento atuando como presidente do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, o CCEPA, desde março desse ano, oficialmente. Novinho, tá novinho na Não tinha no história. caso aí. E nos conhecemos, eu sou a Suzana, agora no evento que teve da CEPA Brasil, né, da antiga Confederação Espírita Pan-Americana, atual Associação Espírita Internacional. Então, foi promovido o sexto encontro nacional da CEPA Brasil, com Ai, foi lindo. apresentação de trabalhos, com apresentações artísticas, enfim, vocês devem ter acompanhado também, Foi muito lindo. trabalhos todos. E era basicamente um congresso naqueles moldes previstos por Kardec lá, né? Sim, Pessoas exatamente. iam trabalhar a temática espírita, os conceitos espíritas, com temas do dia a dia, com os temas do cotidiano, com temas da atualidade. Uhum. Então, expandir essas relações de fronteira do pensamento espírita com o pensamento social, o pensamento político, né, que às vezes é Sim, tão pouco falado, até é censurado, censurado, as pessoas têm muito medo. verdade, É um de- preconceito quase. exatamente. E a temática do meu trabalho nesse encontro foi os diversos espiritismos brasileiros, Eu achei né? lindo a tua colocação, as tuas palavras. Nossa, muito lindo, Beto. Eu usei como metáfora, né? Esse título de diversos espiritismos, e a pessoa me pergunta, "Mas como assim, Beto? Não tem um espiritismo só?" Aí, para quem me pergunta isso hoje, né? Sim. Como é que eu respondo? Olha, o espiritismo, enquanto espiritismo único, a gente pode falar disso lá na França, talvez de 1857 até 1865, basicamente. Talvez Hum. antes, alguns vão jogar até para antes isso, né? É aquele espiritismo em Kardec, né? Na época de Na época que ele Kardec, estava encarnado, né? ele estava encarnado. Uhum. Eu vou dizer assim que a primeira grande dissidência do espiritismo, acho que ela já começa a acontecer enquanto Kardec estava encarnado. Por isso que eu boto 1865 como uma data. Porque Uhum. essa é a data da publicação de um outro autor francês chamado Jean-Baptiste Rostand, Gostei. Sim, Evangelhos. Então ali tem já uma primeira dissidência espírita, bem sim. clara. Uhum. Na verdade, para quem se interessa pela história do espiritismo, logo após o desencarne do Kardec, eu estou falando de 1800, por volta de 1883, mais ou menos, já houve todo um movimento na Bélgica para criar uma igreja espírita Não com é padres possível. Sério? e tinha todo esse movimento lá. Que Então, barato! Eu acho os- sensacional olhar para trás assim e é, ver isso. Caramba! e ali já teve já estava todo esse debate, o espiritismo deve se tornar mais uma religião, não deve, né? Sim. uma- e, e- e as pessoas fugiam muito do conceito básico do espiritismo. E quando eu falo básico do espiritismo, eu volto até lá para o Kardec, algo que eu cito muito, que eu usei bastante no trabalho. Um dos principais livros que eu me baseei do Kardec é o Espiritismo em sua expressão mais simples. Então, ali naquele livro tem uma determinada passagem do Kardec que ele fala que pô, você pode ser católico, protestante, Sim. muçulmano, e ainda assim ser E ser espírita, espírita. tal, espírita. Eu tenho Então, uma amiga, eu tenho uma amiga que ela é budista e ela se declara espírita.
ela não deixou de ser budista, ela continua sendo budista. Ela faz os rituais dela de budista. E ela disse pra mim: ah, eu sou espírita. Eu acho tão fofo isso, sabe? Tão bonitinho assim. Por que não, né? Por que não? Exatamente. Claro, já é uma outra história, mas o budismo mesmo. O budismo, quando sai ali da região Índia, Tibete, e vai para a China e encontra o xamanismo chinês, que tinha já o trabalho com os espíritos, e daí Sim. tu tem ali a criação de algo que se pode chamar um budismo esotérico. Ele é muito parecido com o espiritismo. Vai ter, claro, É, algumas coisinhas ali que vão ser diferentes, né? Pequenas coisinhas, pequenas sim, grandes coisinhas, né? sim. Tipo, destino do ser, destino do espírito. É, a coisa da reencarnação mesmo, que é uma visão diferente, né? E E mesmo assim, ela optou, ela disse assim, não, eu gosto de toda a história do budismo, isso me fez muito bem, mas a coisa doutrinária eu optei pelo espiritismo, ó, sabe? sim, Isso ó, é voltando para vida, né? Isso é a tentando vida para é assim. Kardec ainda, o Kardec tem, nesse mesmo livro que eu te falo, tem uma passagem que ele coloca assim, é como se fosse perguntas e respostas, ele gostava de trabalhar dessa forma, né? O que é o espiritismo, ele trabalha assim também, né? Com Sim, perguntas. sim, Então, a determinada passagem diz assim, e quantas manifestações externas da fé? As ritualísticas diversas, né, que tem por sim, aí. sim, sim, Resposta dele, olha, se a consciência da pessoa pede, não tem sim. problema, né? Faça o que a sua consciência manda. Tu sabe o que que eu gosto de fazer, Beto? Eu gosto de acender vela. Eu adoro uma vela. Menino, perfumada, colorida. Me solta num supermercado, tô eu lá atrás de vela. Amo vela, sabe? Aí podem Mas às dizer, vezes, ai, mas isso é um ritual. coisas dessas Não é. eu não gosto, tipo assim, às vezes tem pessoas que criticam, por exemplo, tu vai chegar em determinadas casas espíritas e vai falar isso, porque eu uso vela. Eu vou chegar e vou dizer, eu uso incenso às vezes, e eu Eu uso também uso realmente. incenso. Também Eu uso. gosto. E, mas não sei o quê, porque é só o pensamento que conta, sim, mas daí tu Ai, tá fugindo da essência do que está acontecendo, né? A vela, o incenso, a cromoterapia, as luzes, enfim, toda a sim, preparação do ambiente, ele serve como uma ferramenta, né? Uma ferramenta que estimula o teu pensamento, que centra o teu ser, que te permite entrar em sintonia, né? Contigo mesmo, no primeiro sim, momento, e depois com a espiritualidade também, né? sim. E quem não quiser fazer, não gostar de fazer, não precisa fazer. Agora não Precisa. Eu proibir. comento, eu viajei para Pelotas em 2018 para ver um seminário de um autor espírita que veio. Ele veio a Porto Alegre, foi no CCEPA e depois foi a Pelotas Ah, fazer um seminário. E voltei com ele de ônibus. Ele é um magnetista também. E a gente vinha conversando sobre isso. E a gente estava falando sobre a temática do passe. Outra coisa, sim, chega em casas espíritas, tem diversos tipos. Passe sim, sentado, passe de pé, passe com 4 médios, passe com 2 médios, enfim. Todos os sim. tipos Cada podem. casa tem o seu, É, o seu aí, jeitinho. pra mim, né? Claro, ele com mais de, sei lá, 40 anos de trabalho com magnetismo, ele, Beto, na verdade tu não precisava nem levantar, a pessoa nem precisava estar na tua frente, era só tu mentalizar a pessoa que tu já tá fazendo um passe. Sim, Assim, eu concordo com ele, em teoria, mas eu sei que eu, Beto, no estado que eu tô no momento, eu ainda não consigo ter todo esse desprendimento. Eu ainda preciso, sei lá, pelo menos estar na frente da pessoa e mentalizar com a pessoa ali de frente. sim. Tu como Usar passista, né? Tu como passista. isso, isso, isso. Mas É, é o princípio, sabe? As ferramentas externas, a ritualística, gestos, etc., depende muito do que aquela sim, pessoa precisa ou não naquele momento para se sintonizar. eu também acho. Concordo plenamente contigo. E fica Ah, mais do, leve. Tudo fica é, mais leve. do meu trabalho ainda, ah, eu nem precisei ir muito longe, tá? Poderia ter visto outros exemplos, mas eu peguei só o exemplo do próprio bairro ali, o Hospital Centro Cultural Espírita, que é Sim, o bairro Deus. Então, ali no bairro Menino Deus, as 3 casas mais antigas, vamos dizer assim, são a nossa,
já foi uma casa federada, uma casa religiosa. Na época se chamava Sociedade Espírita Luz e Caridade. Depois teve toda essa conversão para Centro Cultural Espírita, né, uma Uhum. instituição laica. Sim, Também temos casas universalistas, temos casas como que é o caso da Ramiro Dávila, Sopa do Pobre, bastante conhecida aqui em Porto Alegre. Tem a Casa do sim. Jardim, que trabalha com apometria. Ah, essa eu E conheço. aí são casas que, por exemplo, essas três que eu estou te citando, em determinado momento da história, todas elas foram casas federadas, né? Eu vou te dizer, acho que a primeira que se desfederou, que saiu do campo da federação, né, foi justamente a Casa do Jardim, nem foi nós. Sim, que foi por causa da apometria, né? Uhum. O professor Lacerda foi lá, apresentou num congresso a teoria da apometria, não foi aceita, e ele se desligou, se afastou do movimento espírita hegemônico, né? Ah, depois, acredito, nós e a Ramiro Dávila, eu não sei exatamente qual foi a opção deles pelo universalismo, mas acabaram se desfiliando também. Eu entendo que as casas federativas, elas têm o direito de existir, de ter aquela estrutura, né? Sim, Eu não tô, é errado o caminho ser. Não, é a opção daquele grupo ser uma casa religiosa de temática evangélica, com regras X, Y e Z, que todos que aceitam fazer parte daquele grupo estão aceitando aquelas regras, né? Se aquelas regras servem para aquelas pessoas, ótimo, né? Se está correspondendo à racionalidade delas e à consciência delas, que bom, né? Eu não preciso ir lá e dizer para ele, você está errado por fazer. Não, não está errado, é só diferente de mim. exato, exato. Então, assim, ó, eu vejo que na geração anterior e nas gerações anteriores, de espíritas, a gente tinha muito confronto, muito conflito, né? Sim, É, sim. é aquela coisa da disputa do conceito. Tipo, Eu o sou meu é espírita, mais certo. o meu espiritismo é melhor do que o teu. O meu O meu é espiritismo melhor que o teu. não, são diferentes expressões, sabe, de uma mesma doutrina, de uma mesma filosofia que é dinâmica, né? Ela já nasceu para ser dinâmica, para não ficar parada, congelada no tempo. Então, mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Inclusive, Beto, eu vou deixar aqui fixado nos comentários desse nosso vídeo os dados do Centro Cultural, endereço, o site, eu acho que vocês têm aquele site, né? E para que as pessoas possam entrar, porque tem muita gente aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que acompanham aqui. E de vez em quando o pessoal me pergunta, Suzy, onde é que eu posso ir? Um centro espírita que seja mais oxigenado, que tenha uma visão mais progressista. E eu, às vezes, não sei como indicar. E agora, em Porto Alegre, eu já tenho o que indicar, né? Para as pessoas buscarem vocês e começarem a participar dos trabalhos. Conta pra gente, tu tá como presidente, quais são os movimentos que vocês estão fazendo? Vocês têm os grupos de estudos, tem as sedes, são sedes desses encontros, como foi esse de maio, para as pessoas, fazem palestra, para as pessoas mais ou menos se localizarem. Então, acho que é importante, quando a gente fala no Centro Cultural Espírita, entender a história dessa casa, né? Então, essa é Isso. uma casa que passou por um momento, na verdade, é a nossa casa, né, enquanto CELC, enquanto Sociedade Espírita Luz e Caridade, foi o berço do Sim, estudo sistemático da doutrina espírita, que isso é muito pouco divulgado, né? Então, lá em 1978, grupos da casa começaram a trabalhar com o estudo da doutrina. E não um estudo estanque, eles já pensavam numa forma de estudo problematizador, que era o quê? Era trazer justamente essas coisas do cotidiano, do dia a dia, e debater os temas espíritas. Então, vim trabalhando a doutrina espírita, trazendo ela para o dia a dia das pessoas, né? Então, e é algo que a gente tenta fazer até hoje nos nossos grupos. Bom, mas enfim, continuando na história, essa casa, então, na época, eles assumiram a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, eu não estava nessa época ainda, né? Na verdade, eu estava encarnando a recém, né? sim, Mas é a época de éramos. Salomão, de Herbert Jones, de Milton Medeiros Moreira, que é a geração anterior.
Então, eles já tentaram fazer esse movimento lá na federação, de trazer os questionamentos, de redespertar, de repente, um pensamento crítico. E isso gerou conflito, né? Isso tipo Conflito década de 70, né? na década de 70, 80, 90. Então, eles ficaram na federação durante parte da década de 80, acabaram perdendo numa das eleições e se afastaram, né, da federativa. Continuaram a trajetória deles, já ensaiando uma mudança para Centro Cultural Espírita, né? Depois se filiaram com a CEPA, e aí foi a ruptura Sim, definitiva. A casa se tornou laica. Só que, claro, isso eu hoje, em 2025, olhando para trás, né, nessa história, eu vejo que houve, de ambas as partes, tá? Tanto da parte federativa como da parte laica. Acabou havendo um grande conflito pessoal, sabe? sim. Quando não Ninguém apenas as cedeu. pessoas, Ninguém cedeu. apenas as ideias estavam sendo debatidas, mas as pessoas começaram a ser pessoalmente agredidas verbalmente, etc. Sim, sim, sim. É Então, até complicado. no congresso ali que a gente teve, até comentei que teve uma pessoa que chegou para mim e perguntou: Beto, eu vi que o Salomão teve em março na federativa, né? Foi lá visitar a federativa. Mas como é que ele pode fazer isso? Ele esqueceu de tudo que aconteceu, de tudo que passou, tudo que fizeram para o seu Jones, que o seu Jones era praticamente o fundador do Sim, Centro sim, sim. nessa Ele época. foi a pessoa mais, digamos, atingida, né? Porque ele era a E pessoa que estava à é, frente ele ele era dessa presidente da ruptura. federação, depois ele Uhum. passou a presidência para o Salomão, né? Então, quando eles tentaram eleger o Medran presidente, eles acabaram perdendo a eleição e sendo praticamente defenestrados, vamos dizer assim, né, Sim, da federação estadual. Então, tinha muitas mágoas ali. Então, foi um processo de ruptura generalizado, que assim, a gente tinha era uma casa que tinha mais de 200 membros, imagina, uma casa rica, enorme. ativa, grupos com trabalhos, etc. E tu vai pegar 50% desses membros, mais ou menos, vão dizer assim, não, nós estamos com a federativa. E saíram. E era direito deles também na época, fazer Sim, isso aí. Daí dos poucos que ficaram foram diminuindo. Então, quando eu cheguei na casa, no CC, em 2018 isso, a casa era basicamente, bom, era o que a proposta, né? Somente grupos de estudo, né? sim. Sem trabalho espiritual, muito poucas mediúnicas acontecendo. E o movimento que a gente tem feito de lá para cá não é um movimento de retorno ao que era. Não é isso, Entendo. não é retornar ao Centro Cultural a ser CELC, não. O momento CELC, que é a Sociedade Espírita Luz e Caridade, passou, Sim. né? O Foi momento é o bonito, teve a centro. sua história, né? Teve a sua história. Então, o momento hoje, e daí respondendo especificamente a tua pergunta das nossas atividades atuais, o nosso Sim. momento atual, e é um meu grande desafio, é buscar uma síntese entre esses dois pensamentos. Ah, Tá? eu acho isso perfeito. Eu acho É perfeito. retomar o trabalho espiritual, Uhum. Curar tá? E manter feridas, né? Curar feridas e. isso e manter o estudo da doutrina espírita de Uhum. forma crítica. Uhum. Como? O que é isso de crítica? Despertando, né, o Sim. pensamento crítico das pessoas. Né? Vamos ler Kardec? Vamos. Mas vamos ler Kardec, claro, isso é a nossa postura, tá? Claro, é a minha postura também. Nós vamos ler a Kardec contextualizando ele com o século XIX, onde ele estava. Vai ter determinados pontos da Kardec ali e os espíritos naquela época dialogavam com a ciência que já estão ultrapassados. Claro. Então não cabe hoje eu repetir esses termos como se fosse uma verdade absoluta. Não, tem que rever o que a sociedade mudou, o que a ciência me trouxe de novos fatos, e aí eu vou caminhando junto. Então é sempre uma leitura crítica, analítica de qualquer obra. Exatamente. Com os pés no nosso tempo, na nossa sociedade. Ah, isso é Exato. perfeito. É o que a gente busca. É o que a gente busca. Eu sei, conheço, eu já visitei, visito diversas casas, tá? E é algo que eu digo dos meus grupos de estudo. Uma coisa é a pessoa que entra na nossa porta
no dia de atendimento e que ela está buscando conversar, ela está buscando um apoio, um conforto, ela está buscando um passe, uma ajuda espiritual, ela está passando por um problema. Esse é um determinado tipo de público. Não é porque a pessoa chegou na minha porta buscando isso que eu tenho que despejar a crítica e a filosofia espírita nela. Não. Vão te dar Isso é um pensamento crítico agora. A pessoa está pedindo socorro. princípio, toma aqui a pílula do pensamento crítico, vamos resolver. Não, não é assim que funciona, sabe? A gente vai atender 100 pessoas. E dessas 100 pessoas, de repente, 10 vão se interessar aí nos grupos de estudo. Dessas 10 que forem nos grupos de estudo, vai ter umas 3 que vão se assustar. Vão dizer, nossa, eu nunca tive que pensar tanto nessas coisas na minha vida. Não, não é isso que eu quero. Tudo bem. Tem outras que vão continuar, sabe? E vão continuar estudando. E é isso, sabe? É muito sobre isso. É respeitar o momento das pessoas e até encaminhar, sabe? Se alguém chega para mim e na hora ela já me fala que ela não tem medo ou não se identifica com os espiritismos, com o espiritismo, sempre teve medo de espírito, alguma coisa assim, eu já pergunto, tá, mas tu frequenta algum outro lugar? Tu já participou de alguma religião ou de alguma coisa? A pessoa diz, ah, sei lá, eu ia na igreja tal. E eu digo, ah, por que tu parou de ir? Ela vai me dizer, ah, sim, assim, sim. Quem sabe, então, tu tem amigos lá, tu ainda tem uma comunidade, um grupo, de repente volta para lá, sabe? Retoma Sim. laço. Não precisa romper laço. Então, a nossa função no Centro Cultural Espírita não é converter ninguém. Ah, isso é A pessoa maravilhoso. entra em um bandista, ela vai sair um bandista. Ela entra católica, ela vai sair católica. Não, não é minha função chegar e doutrinar aquela pessoa, né? Empurrar a pílula do evangelho segundo o Espírito. Não, não, não é bem por aí. Pelo menos na nossa visão, né? Então, o laico hoje da nossa instituição, ele nunca foi antirreligioso. Nunca fomos antirreligiosos. É, Não as é, não pessoas é. confundem muito isso, Beto. É, Muito. Até tem gente exato. que joga isso na minha cara. Ai, tu é ateia. Não sou É ateia. exatamente isso. Né? Não Quando sou a gente diz ateia. que é um ambiente laico, quer dizer o quê? Por exemplo, tu vai chegar num grupo de estudos nossos, vai ter uma pessoa que vai estar ali sentada que é católico, o outro que é budista, o outro que vai trazer lá conhecimentos da Umbanda. Olha que E lindo todos isso. nós vamos estar dialogando, E querem sabe? estudar o espiritismo. Estão ali estudando o espiritismo, né? Exato. O fato, o fenômeno, né, ele existe, o fato espírita, ele existe em todas as culturas, com outros nomes, né? Mas ele vai acontecer, o fato mediúnico vai acontecer na católica, lá nos carismáticos, né? Olha a imposição de mãos dos pastores das evangélicas, não é E um passe. dos próprios católicos. Fazia tempo que eu não ia numa missa e eles estão fazendo imposição de mãos, os católicos. É um passe, gente. Eu acho lindo ver essa coisa, sabe? Esse sincronismo, assim, né? O Claro, sincretismo. vai ter os fundamentos do espiritismo, sim, vai nos diferenciar basicamente do catolicismo ou do budismo, etc. Então, isso, claro, que nos importa muito, né? Manter esse núcleo do que é o espiritismo, né? Mas todas essas outras demonstrações externas, por exemplo, eu não vejo problema da pessoa ser católica e ser espírita, como para Kardec também não era um problema, né? Sim. É muito assim, ó. A gente está numa outra fase, eu acho, sabe? Entrando numa outra fase. E o bonito disso, Beto, é estar fazendo parte desse momento. Isso mais tarde, nós vamos olhar para trás e vamos pensar assim, gente, eu participei disso. Eu estava ali. Eu vi acontecer. Da mesma forma que o Medran e o Salomão olham também para trás e, né, conseguem ver. Olha tudo que a gente vivenciou e viu. E agora eles estão também vendo essa mudança. Isso é muito bonito. E outra coisa, Suzana, eu vou te dizer, vou ir um pouco mais longe até, porque tá, tudo bem que tinha toda a questão do enfrentamento, mas o Centro Cultural Espírita, mesmo quando ele estava numa época de ruptura mais evidente, ele não tinha chegado, não fechou as portas para a federativa, não. Foram feitos diversos congressos, encontros, eram enviados convites para eles, simplesmente eles não vinham, né? Sim. Não aceitavam o convite, etc.
E, como disse, o Salomão teve lá na Federativa em março, e aquela pessoa me falou, mas o Salomão foi na Federação em março, não sei o que. Eu disse, sim, eu estava junto com ele. Nós dois fomos lá visitar. Então, nesse evento, nós fizemos o convite e eles vieram, né? Eu achei Vieram. bonito. Eu gostei de ver isso. E eles Mas eu acho que saíram muito bem impressionados, assim, muito, sabe? Perceberam que às vezes não é o bicho-papão que muita gente pensa, né? A coisa do pensamento crítico, do livre pensar. Mas eu sei que mesmo no movimento federativo ainda tem resistências, como eu sei que no movimento laico também acontece, tá? Por exemplo, quando uma pessoa chega assim do laico e diz, porque o pessoal do movimento religioso, eles ainda estão numa fase infantil religiosa, eles ainda precisam se Hum. libertar daquilo para chegar aqui onde nós estamos, nesse patamar superior que é o laicismo. Puxa vida, É, eles vão estar olhando para calma, cima. calma, minha gente. Vamos devagar, né, Beto? É Menos. que nem tem movimento cooperativo. E eu tenho, cara, tem uma amiga muito querida pra mim, né? Que ela é de Santa Maria. E, cara, ela não conhecia o CCEPA, etc. Mas ela é super religiosa, daquelas ao extremo também Aham. do cristianismo. Sim. E, Tá no tempo cara, dela, né? Tá no não, momento mas ela dela. me mandou uma mensagem esse tempo. Aí eu não acredito que vocês fizeram isso. Eu, o quê? Vocês tiraram Jesus do Ai, Espiritismo? é o que eles dizem. Eles dizem isso. Não, eu não tirei Jesus. Ninguém tirou Jesus do Espiritismo. A gente simplesmente permitiu que entrasse Buda, Krishna, né? Aham, isso. Denominações possíveis fraternalmente, né? Não é questão de tirar Exatamente. a porta, né? Para questões de mundo, mas ficou muito ofendida comigo. E disse, eu não acredito que vocês... Caramba, caramba, caramba. Não, é o que eu mais escuto aqui. Algumas pessoas entram e dizem: vocês são ateus, são não sei. Não, gente, pelo amor de Deus, não tem nada disso. Eu acho que muito pelo contrário, né? Porque quando a gente respeita a espiritualidade de todos, a gente está sendo muito mais cristão, né? Cara, chegar ao ponto de entender que o mesmo mentor que se manifesta numa casa, sabe? Sei lá, vestidinho de branco, alguma coisa assim, ele pode se manifestar lá na terreira, na forma de um preto velho, ou na forma de um orixá, dependendo da Sim, linha que ele... Ou se manifestar lá na igreja evangélica também, durante os trabalhos dele. exatamente. Exatamente, Só a exatamente. roupagem externa. O trabalho é o mesmo, é só a roupagem externa que muda, É né? muito mais E fraterno. o trabalho é justamente esse, né? Como tu falou agora há pouco, é acolher as necessidades humanas de todos os lados que elas nos chegam, o encarnado e o desencarnado, né? Esse é o Exatamente. princípio do espiritismo, né? É, Exatamente. a base é o Olha, trabalho com... querido, olha como o tempo voou. Nós já estamos quase nos nossos 30 minutos e eu sei que tu tem ainda uma outra reunião. Beto, meu querido, eu te dou esses 8 minutos que estão sobrando aqui da nossa conversa para tu fazer o teu fechamento, um chamamento para todos aqueles queridos e queridas que estão nos ouvindo. Faz assim uma coisa que toque o coração de todo mundo, porque tá todo mundo precisando disso, Beto. As pessoas estão muito carentes, precisando realmente dessa coisa, né? Dessa coisa afetiva, espiritual e afetiva. Contigo, meu amor. Obrigado, Suzana. Fico muito feliz. Na verdade, assim, ó, eu não sou um palestrante, tá? Tu é Tem que um deixar isso bem querido. claro. Tu é um querido. Foi o Gerry, eu acho, em Osório, me convidou para ir lá, vem fazer uma palestra, não sei o quê. Eu disse, cara, eu não sou palestrante. Aí Né? eu cheguei lá, o auditório cheio, né? Só Aham. esperando uma palestra, como é normalmente, que a pessoa chega ali, senta na frente, começa a falar, falar, falar e falar.
não era assim, eu dava início, foi muito diferente, eu dava início à conversa e esperava que as pessoas respondessem. E daí uma teve coragem de responder, e eu, opa, Que legal. Daí bonitinho. eu Que também. amor. E daí começaram a participar, e daí virou uma grande conversa, sabe? Com Que os que tinham lindo. coragem de levantar a mão, de se manifestar, de perguntar, de colocar pontos, daí eu ia complementando, e acabou virando isso, uma conversa que é muito que a gente faz lá no Centro Cultural. Tá? Quando a gente estava falando do o ESD original, ele era muito isso, né? Hoje, claro, tem o ESD federativo que ele segue uma outra estrutura de ensino. Lá no CCEPA, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, nos nossos grupos de estudo, nós ainda mantemos essa horizontalidade, tá? Então, claro, tem As sempre a pessoas figura podem fazer perguntas, podem questionar. o tempo inteiro. Então, assim, ó, eu acho muito interessante que nenhuma reunião é igual a outra, por mais que o tema seja o mesmo. Sim, Uma palestra fechada. que tu cria uma dinâmica, né? É, então, vou ter um coordenador, claro, vai ter a figura de um coordenador ou mediador que vai dar início ao tema. Né? Sei lá, se a gente vai fazer uma reunião de 1 hora e meia, esse coordenador, o mediador, ele não vai usar 1 hora e meia ele falando sem parar. Não, vai falar ali seus 20 minutos, 25 talvez no máximo, né? E daí já vai começar a surgir perguntas, ideias e complementos, e aí é que enriquece. Assim como eu posso ter um grupo que tem indivíduos com conhecimento mais básico do espiritismo, e daí a gente vai ficar, né, em Sim, conceitos mais simples, o que é perispírito, vamos ver como é que atua, o que é uma atmosfera espiritual, né, e a gente fica sim, como a gente pode também ter, acontecer em determinados grupos de ter participando pessoas até de outras correntes, né, que têm um conhecimento mais aprofundado e se uhum, tornam debate extremamente rico, até entrando no campo filosófico, dependendo do grupo que tá ali presente. Então, isso é muito enriquecedor. Eu fiquei pensando, nossa, é uma pena que a gente não consegue gravar, né, ainda. Lá, a gente está com essa limitação física lá sim. de fazer misto, de fazer, como é que é o termo que se usa hoje? Híbrido, né? Híbrido. De Seria fazer a pessoa poder participar do teu grupo de estudos de casa também, né? Que seria, exatamente. que seria muito bom. Então, hoje a gente tem as duas modalidades só. A gente tem uma reunião pública, segunda-feira, às 15 horas. Esse é uma reunião pública que é basicamente como eu te falei. Tu vai ter desde a pessoa que chega ali pela primeira vez, sem saber o Uhum. que é o espiritismo, né? Com pessoas que já conhecem há muito tempo, já trabalham em outras casas, estão buscando alguma coisa diferente. E daí a gente já consegue ter. Todas as segundas tem às 15 horas. Pois às 16 horas a gente tem já um grupo mais avançado. No momento está estudando aquele livro do professor Signatis, que tu deve ter conhecido também no evento. Ah, da teoria social Teoria espírita? das Nossa, Espíritas, maravilhoso. né? Tô lendo Só que também. é presencial, já conversei com eles, Nossa, de repente tentar pegar algum deles ali e abrir uma possibilidade de fazer um grupo virtual, mas a gente ainda não conseguiu fechar nada nesse sentido, mas seria muito interessante também ter um grupo. sim. Basicamente a leitura dos capítulos e debate, ponto a ponto. Né, o que acontece é que o professor Fignati, bom, professor universitário, muita Ah, é formação. maravilhoso, né? É. É um grande Então, intelectual do movimento de espíritas progressistas, o Signatis. E ele é bem laico também, o Signatis. Ele é muito laico, também. tem uma visão bem Só, laica. só que como todos os estudiosos de filosofia espírita, eu vejo que às vezes tem determinados capítulos dele que a gente demora mais, porque a gente tem que ficar traduzindo. É, não, o negócio ali, às vezes eu E, também, eu ah, tô lendo ali, você eu penso, meu lá, Deus. você foi lá do pensador tal. Peraí, então vamos lá ver o Aham, pensador tal. aham, é uma Tá aqui. loucura. Tá pro livro. Então a gente às vezes tem que fazer essas pausas assim no estudo, sabe? Que é muito legal, cara. Aham, E às vezes eu termino um capítulo assim, cansada. Meu Deus do céu, é tanto conhecimento que eu preciso agora deitar. nisso hoje a inteligência artificial nos ajuda bastante, né? Às vezes eu tô lendo e eu chego em umas determinadas passagens que eu penso, meu Deus, mas quem é esse autor que eu não me Ah, lembro? sim. E eu já Ah, pergunto. é, eu ainda não sei usar direito É a isso, beleza. inteligência. Eu uso o Google, eu vou direto lá no Google, sabe? Mas Passa a mesma coisa. é uma aula, né? Uma leitura dessas.
É maravilhoso. Querido, a gente está fazendo parte de uma coisa muito linda, muito, muito linda. E eu vou me filiar lá no Centro Cultural em breve. Eu vou preencher o meu Muito cadastro. Quem sabe um dia eu ainda vou até fazer uma palestra lá para vocês. Imagina, imagina. bem. Tu Pensando disse mais longe, segunda de, tem tu um disse grupo de segunda de estudos tarde? virtual, hein? Hã? Hã? Um grupo de estudos virtual, Olha aí, tá? sabe-se lá o que está, Sabe-se lá, começar o um que curso está novo, separado hein? para nós. É, negócio pode acontecer, sim. Querido, Verdade. eu te agradeço de coração. Foi muito bom, muito bom. Eu adorei demais te conhecer pessoalmente, conhecer o trabalho de vocês, que é lindo. E vou realmente deixar tudo aqui afixado nos comentários. As pessoas podem tentar entrar em contato com vocês, porque eu acho que é isso. Nós estamos construindo um caminho muito mais amplo, muito mais bonito. Fica bem, fica bem. A gente Obrigado. volta a se falar por aí. E eu vou te convidar de novo. Tu é bom palestrante, sim. Tchau, querido. Tchau. Tudo de bom. Para vocês também.